Santos que voltou a decepcionar os seus torcedores, que foi até em bom número na Arena do Grêmio. O Santos que teve uma certa dificuldade no primeiro tempo, principalmente pelo lado direito, onde tinha o zagueiro improvisado como lateral. Na verdade, o zagueiro Luizão já até jogou no Novo Horizontino nessa posição e também jogou no jogo contra o Red Bull Bragantino. Até foi o jogador que fez uma falha ali que originou o gol do Bragantino. Agora, na parte de hoje, a única falha dele que comprometeu foi o cartão amarelo logo cedo, devido a uma falta na intermediária. Agora, ele ficou praticamente o jogo inteiro e mesmo assim não foi substituído. Outro jogador que comprometeu, o Luan Pérez, com esse cartão amarelo também no início do jogo. Pensávamos que, vendo a equipe do Grêmio atacando por aquele lado, né, e explorando o lado defensivo direito do Santos, no qual tinha um zagueiro improvisado como lateral, o treinador Kleber Xavier fizesse algum tipo de alteração, principalmente tirando esses jogadores, Luizão e Luan Pérez, que tomaram o cartão amarelo, que estavam pendurados. Mas não. Acabou o jogo, o primeiro tempo, 0-0, os dois times foram para o vestiário e quando voltaram para o segundo tempo, apenas o Grêmio fez uma alteração. O Santos via ali com seu time completo, o time do primeiro tempo. Aí então, o Santos resolveu jogar um pouco de futebol, né? Investida já não estava surtindo efeito. Aliás, o Santos neutralizou ali as jogadas de efeito do ataque do Grêmio. E o Santos, sim, com o Soteldo fazia ali a exploração do lado esquerdo, onde o Serrote teve algumas dificuldades com o venezuelano que não tinha aquela ímpeto de atacar. Ele corria, driblava, mas na hora de tomar vantagem ele tocava a bola para trás. Isso evidente que falta um pouco de comprometimento dos jogadores com o elenco. E ali o Santos viu que foi desabando quando o treinador resolveu mudar. E ali é que está a questão. Tirou mal os jogadores, mesmo que o Escobar pediu para sair, na verdade ele quase não entra e não vai a campo no jogo de hoje, que estava sentindo a lesão, jogou no sacrifício. Outro jogador, David Washington, também saiu quando não fez um bom jogo. Tiquinho Soares, o porquê entrou só no segundo tempo, tá? E ali cabe, tá, até mesmo uma pergunta. Será que a Aderlan não dava para jogar? Tem que colocar um zagueiro improvisado e quando muda, coloca o JP Sherman? Olha, eu não sei, tá? Se o César Sampaio passou a melhor posição do Roleiser. Roleiser que vimos, e eu, você, que entende pouco menos de futebol do que um jogador que jogou na posição, não enxergou que o Roleiser joga bem pelo meio e que ele se perde quando vai pela ponta direita. Não poderia avisar para o Kleber Xavier? Não avisou. E a escalação hoje estava Roleiser na direita e Tassiano centralizado. No segundo tempo, eles até que invertiam em alguns momentos, mas por pouco tempo. Não surte efeito. E a mudança continua sendo cada vez mais trágica. Matheus Xavier entrou no finalzinho do jogo, quando não se dá para fazer mais nada. E olha que se mudasse, principalmente os dois jogadores que tomaram o cartão amarelo lá no início da partida, além de evitar uma expulsão, a bola não passaria por dois zagueiros. Principalmente se você colocasse o Gil. Não passaria, minha gente. Desculpa. Se você tira o Luizão e coloca o Aderlan, o Santos ganharia um pouco mais de corpo na direita. Aí você coloca o Kevson, que ficou para trás. Parece que pegaram uma moto. O Kevson, na sua juventude, não conseguiu alcançar o ponta direita do Grêmio, que no cruzamento rasteiro, os zagueiros só deixaram a bola passar de uma forma bizarra. Bizarra. Luan Pérez, horrível no jogo de ontem. Mais horrível ainda foi a justificativa do treinador na coletiva pós-jogo. Primeira, a questão do Escobar. O Escobar quase não vem para o jogo. A gente esperou para decidir a entrada dele no jogo até o meio-dia.
né, sentiu algum pequeno desconforto, né, mas foi medicado, veio, a gente conversou, ele deu o máximo e ali até eu fiz o sinal para o Rincon perguntando se era para trocar, se não dava mais e realmente não tinha mais condições. Foi até o seu máximo, esperamos que não tenhamos prejudicado o atleta, né, nesse sentido. Ele pediu para sair. Ele não tinha condições mesmo, né? E até a gente pensava que ele não conseguiria chegar até onde ele chegou, né? Primeiro até a dúvida da entrada no início, que foi dúvida até meio-dia, como eu falei, depois essa situação. A questão do Luizão foi por uma questão tática da gente trazer um lateral que fechasse por dentro para construir em 3-2, né? Vendo que os espaços que seriam dados aos dois meio-campistas para que a gente pudesse criar a partir deles e a partir dos corredores ofensivos, né? Com o Soteldo do lado, com o Roleiser e o Tassiano fazendo umas mudanças de lado naquele lado direito, o David atacando por dentro o espaço, né? Então, a gente conseguiu desenvolver bem, principalmente pelo lado esquerdo, né? Com o Soteldo, conseguimos colocar o Soteldo num contra um várias vezes, né? E o primeiro tempo que a gente foi superior, ao meu modo, né? Criamos muitas oportunidades, mas, infelizmente, não fomos efetivos de novo. Aquele dia eu falei na entrevista passada, precisamos melhorar nossos números. Foi uma finalização boa do Soteldo que o zagueiro tirou de cabeça, que ia no gol. Uma do Schmidt que passou perto no primeiro tempo. Acho que foram essas duas as mais próximas, né? Mas e a que foi o gol foi de 9, uma no gol. Não estou nem recordando da que foi no gol no primeiro tempo. Segundo tempo, o Grêmio equilibra com a troca do Alisson no Edenilson, né? E levando mais ainda perigo no sentido do desgaste do Escobar, né? E eu conversei com ele da mudança, ele foi bem, aguentou o máximo que pôde. O Grêmio equilibra, as finalizações parelhas, o jogo ficando um pouquinho para nós, um pouquinho para o Grêmio, e numa infelicidade nossa, o Grêmio consegue fazer o seu gol. Algumas chances no segundo, um gol que a gente perde com o Zé Ivaldo, e o Grêmio com 2 finalizações, se não me engano, a gol no segundo tempo, uma que gerou gol e outra uma cabeçada do Bright White, igual uma que a gente teve, não vi nem quem fez o cabeceio em cima do goleiro, as duas, né? Tanto para nós quanto para eles. Kleber, boa noite. Felipe Camargo, Boa noite, de olho no Felipe. peixe. Kleber, qual o sentimento que você sai aqui de Porto Alegre? Porque, até conversando com o próprio Murilo, com alguns colegas, a sensação de que o Santos teria feito hoje talvez a sua melhor partida, de forma constante. Teve jogo que o Santos fez um bom primeiro tempo, aí jogava muito mal o segundo. Eu sei que você chegou há pouco tempo, mas para nós que estamos acompanhando, e acredito que você tenha feito um levantamento dos primeiros jogos do Santos no Campeonato Brasileiro, esse pareceu ter sido um Santos um pouco mais constante. A frustração, ela é grande até pela condição de 5 derrotas em 7 jogos nesse Campeonato Brasileiro? Ela é muito grande, né? Ela é muito grande pelo número e é muito grande pela atuação, que se fosse um resultado mais justo seria empate. Mas não há justiça no futebol, né? A gente não aproveitou os momentos que a gente chegou ao gol do Grêmio, não fomos efetivos, como eu disse antes, e não conseguimos. Foi um jogo que a gente precisava fazer algumas mudanças, né? Porque alguns jogadores estavam muito desgastados. O Roleiser foi um que eu substituí por desgaste também, né? Tava a preocupação principal e a maior com o Roleiser e o Escobar, a gente teve que fazer as 2 substituições. As outras foi parte do jogo aleatório, né? De tentar colocar um jogo mais avançado depois, com a entrada do Charmon e com a entrada do Xavier, né? Após a gente tomar o gol. Tentei dar um equilíbrio no meio, trazendo o Bom Tempo para trás. Depois, o Bom Tempo é um menino muito bom jogador, né, que está voltando também. Não tinha condições de fazer mais que 30 minutos, né, usei ele nesse tempo. Mas a frustração é grande, sim. Tudo bem, Kleber? Tudo bom, Marcelo? Marcelo Salzano, Rádio Guaíba. Eu sei que você, sua comissão técnica, vocês chegaram há muito pouco tempo no Santos. Mas, de tudo o que vem acontecendo, o Campeonato Brasileiro, é bem verdade, está muito no início. O futebol apresentado pelo Santos, ele te dá medo? Você teme daqui a pouco que o Santos vai brigar até o final para não ser rebaixado? Ou, diante dos trabalhos que vêm sendo conduzidos por vocês, a possibilidade de melhora é grande ali logo na sequência? É aquilo que eu falei após o jogo do CRB, né? Aproveitamos bem os 2 treinos que a gente teve, conseguimos montar uma situação de jogo, procuramos, precisamos melhorar os nossos números, não fomos efetivos, né? Tivemos a infelicidade de tomar um gol no melhor momento que nós estávamos no jogo contra o CRB, mas hoje não, hoje eu saio com uma frustração. A gente foi superior ao Grêmio no primeiro tempo,
podia ter definido o jogo, acabou não definindo, né? Então, medo não é uma palavra, não, cara. Eu conversei com os atletas agora no vestiário, rapidamente, né? No retorno a São Paulo e a Santos na terça-feira, a gente continua o trabalho. Temos que partir daí, né? Temos que partir desse bom primeiro tempo, temos que partir de detalhes para que a gente possa melhorar, né? E trabalhar direto, pensar direto no próximo jogo, que é o Ceará. Eu não consigo pensar lá no futuro, eu consigo pensar no presente, consigo pensar na semana, elaborar bem a semana para que a gente faça esse bom jogo e, em casa, consiga os 3 pontos que nos dá uma situação melhor. Não sei se depois a gente conseguiria sair. Hoje, uma vitória nos tiraria dessa zona de pressão. Não sei se no próximo jogo uma vitória consegue nos tirar, mas a gente vai trabalhar para isso. Boa noite, Kleber. Boa noite. Prazer falar contigo, professor. Tim Langendorf, da Rádio Grenal. Uma pergunta mais para o âmbito pessoal, né? Porque tu tem uma larga carreira, aí, um histórico enorme, mas agora com uma nova função, recentemente, né, se descobrindo de fato, botando a mão na massa. Qual é o teu sentimento? O que tu tem de expectativas que talvez não tenham sido exatamente como tu esperava, e coisas que te surpreenderam agora, trabalhando de fato como sendo o rosto da comissão técnica? O sentimento que eu tenho é que a gente conseguiu trazer o grupo, que o grupo focou naquilo que a gente queria, traduziu no jogo a forma de entrar no campo adversário, a forma de construir, só não traduzimos no terço final, as finalizações não fomos efetivos, né? E o sentimento é que a gente vai crescer, principalmente agora que a gente tem uma semana a mais, a gente vai conseguir colocar mais alguns conceitos, mais algumas ideias, vai ter os jogadores mais descansados, como eu falei antes, teve alguns jogadores que eu tive que segurar e não colocar nesse jogo, senão ficaria com um time muito cansado, né? A gente vai recuperar todos, essa semana nos dá isso, né? O futebol brasileiro tem muito disso, um jogo em cima de jogo, e agora com essa semana longa a gente vai poder trabalhar melhor e, como eu falei para eles, crescer a partir do que bom a gente construiu no jogo contra o Grêmio. Kleber, boa noite. Queria te questionar, a gente tem visto, ouvido muitos técnicos, jogadores citarem a questão da saúde mental. Teve o episódio do Tite agora, que teve um acerto com o Corinthians e acabou não conseguindo concretizar essa negociação por conta dessa questão pessoal dele. Mas eu queria te perguntar em relação a como tu enxerga essa situação com os jogadores, nos vestiários, nessa pressão que vocês estão enfrentando em Santos e o Grêmio também está enfrentando aqui, de troca de comando, de dificuldade de jogar com um resultado negativo. Como é que o atleta processa essa pressão externa, que já é enorme por ser um atleta profissional, mas com toda essa pressão que tem, essa mídia que tem o futebol também? Muito obrigado. É muito difícil, né? E no Santos é muito rápido para mim ainda poder enxergar com mais profundidade, né? Eu senti, e comentei isso com eles hoje na palestra, o trabalho feito no pós-jogo contra o CRB muito bom, daqueles jogadores que não jogaram ou que entraram pouco no jogo. O treinamento de ontem muito bom, embora desgastado, a gente passou algumas ideias, fez movimentos mais suaves, vamos dizer assim, para que pudesse contar com todo mundo hoje, né? Uns que sairiam jogando e aqueles que entrariam, e senti a força mental deles boa, cara. Boa, o ambiente estava bom, o ambiente lá foi bom, mesmo com todo o acontecido do jogo, de não ter estreado com uma vitória, de não ter estreado na Copa do Brasil. Essa foi a coletiva do Kleber Xavier, lembrando que o Santos jogou com o Grêmio, que o Grêmio, né, tinha alguns desfalques, o Rodrigo Eli, o Gustavo Martins e o Vila Sante, né, o Grêmio também, terceiro pior ataque e a segunda pior defesa. A média de gols que o Grêmio tem uma partida, ela chega a quase 2 gols. 2 gols por partida, e o Santos não conseguiu fazer sequer um. Sequer um gol o Santos não conseguiu fazer, né? E outra, deu praticamente, né, a vida para o Grêmio, né, nesse jogo. Porque o jogo era de 6 pontos e o próprio Santos ficou na zona de rebaixamento e o Grêmio saiu para a 12ª posição. Bom, não tem mais o que falar, né? Mas o presidente fala que está tudo tranquilo. Espera agora o treinador, Kleber Xavier, ter esse tempo, uma semana. E ele mesmo falou que uma semana trabalhando, ele vai colocar esse time nas condições de fazer e praticar um bom futebol. É isso aí. Esse foi o vídeo de hoje. Deixa aquele like, se inscreva no canal e comente aí que eu vou ler a sua mensagem, ok? Aliás, pergunta.
O Santos tá assim por quê? Departamento técnico, a presidência ou os jogadores? Comente aí. Abraço pra vocês. Então comente aí. Abraço pra vocês e até mais.